sobre fundo rosa em preto, Ministério do Turismo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura apresentam Logo do Mar. Entre aspas, não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Machado de Assis, 1877. Numa cadeira vermelha de plástico, a apresentadora. Crônicas cariocas. Costura um pano. Mas o que seriam as crônicas cariocas? Machado de Assis, ele nos conta que a crônica ela nasceu da trivialidade, ou seja, coisas comuns que fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando paramos na fila do banco e começamos a conversar com uma outra pessoa. À direita, ali já nasce uma crônica. uma bolsa. E nada mais carioca do que discutir o resultado do jogo, uma briguinha, né? Sobre o fla-flu que a gente tem. Atrás dela, Então isso são as crônicas cariocas. um muro branco descascado, percursos mediados, abaixo as crônicas nossas de cada dia por Letícia Julião. Na exposição, fotos de pessoas na orla. Essa interação com o outro é muito importante para o nosso desenvolvimento. E muitas vezes, com a correria do dia a dia, é incomum batermos papo com os nossos vizinhos. Ou até mesmo conhecer quem mora na casa ou apartamento ao lado. Mas muitas vezes são essas pessoas que nos socorrem quando esquecemos a chave em casa ou até quando queremos perguntar se a água acabou. Imagem de satélite, Vila da Penha. Muita gente adora falar que suburbano é fofoqueiro, que suburbano adora saber da vida dos outros. E eu encaro a fofoca no subúrbio como um exercício de sobrevivência. É por conta do suburbano fofoqueiro que uma pessoa, por exemplo, meu pai, quando estava vivo, às 3 horas da manhã, ele passou mal de pedra nos rins. Tereza Cristina. E o meu pai nunca, era um sujeito todo assim, sério. Meu pai começou a chorar de dor alto, o vizinho ouviu, veio à nossa porta e levou meu pai para o Getúlio Vargas. Então, aonde as pessoas enxergam, às vezes, a fofoca, esse interesse pela vida do outro, de uma certa forma... Rua do Hospital, ambulância. Ele serve para o bem e para o mal, né? Você pode não querer que ninguém saiba da sua vida, mas você pode ter certeza, quando você precisar de alguma ajuda, mesmo que você não tenha força para gritar e pedir essa ajuda vai chegar até a sua porta. Em fundo preto, a palavra rede. Eu também tenho um vizinho que sempre está com a sua cadeira de praia sentado no portão e que já me socorreu diversas vezes. Em uma delas, eu esqueci a chave e ele me emprestou uma escada para entrar em casa. Em outra, pediu que o seu filho me levasse até o hospital. Foto, demolição da zona do Mangue. Numa janela, uma polaca. Muitas vezes o suburbano é taxado de fofoqueiro, mas essa relação com a vizinhança também pode ser de grande ajuda. Ninguém sabe ao certo quando surgiu a fofoca. A ciência, por exemplo, vê a fofoca como um modo de unir grupos sociais, pois quando eu e você estamos falando bem ou mal de uma outra pessoa, nos sentimos conectados. Quando pesquisamos o termo fofoca, em papel pardo, alguns lugares dizem que ele é de origem banta e teria como significado revolver ou remexer. Mapa da África. Em outros, dizem que deriva dos termos ingleses arcaicos gossip, que formam a palavra gossip, que significava originalmente godparent, padrinho ou madrinha. Bandeira do Reino Unido. Mas com o passar do tempo, o termo passou a se referir a algumas mulheres que acompanhavam as outras no momento do parto. Ou seja, era um momento em que as mulheres, as famílias e as amigas da grávida se reuniam. Foto de Leila Diniz, nua e grávida. E aí o tempo foi passando e esse termo foi sofrendo ressignificações, até o momento que ele passou a se referir a mulheres que se divertiam com conversas informais e ociosas, quando, na verdade, elas estavam apenas fazendo as próprias atividades e compartilhando muito da sua vida e do seu trabalho. Lâmpadas de um lustre transparente piscam. Na cadeira vermelha, Letícia joga palavras cruzadas. Inclusive, eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe teve uma brilhante ideia. Ela chamou as mães do bairro. Elas se reuniram e fizeram uma escala. Ela fala olhando para cima. Então, cada dia da semana, uma delas era responsável por levar as crianças para a escola. E aí, acabava sobrando tempo para elas fazerem as tarefas do dia a dia. No fundo cor-de-rosa. Desta forma, o termo foi usado de forma
pejorativo Legenda. e negligencia o fato da fofoca contribuir com a manutenção dos vínculos sociais. Abaixo o desenho de uma sereia. Este tema da fofoca dá tanto pano pra manga Manequins. que rendeu até nome para uma das mais antigas escolas de samba. Um mestre-sala. E ela fica bem aqui na zona portuária. E a porta-bandeira. Estamos falando da vizinha faladeira. A bandeira da escola. Em 10 de dezembro de 1932, David da Silva Neves fundou a Vizinha Faladeira no bairro do Santo Cristo. O nome da escola foi inspirado em duas moradoras da Rua América, a Velha França e a Velha do Beco, que eram conhecidas como as faladeiras da vida alheia. Fotos de desfiles. Uma das pioneiras no samba do Brasil, a Vizinha Faladeira se destacou por trazer diversas inovações, como, por exemplo, utilizar enredo internacional Animação. e com ele trazer a primeira ala infantil, Nas janelas do mar. além de ser a primeira escola de samba a desfilar com carro alegórico e utilizar instrumentos de percussão mais leves e sofisticados. Os manequins. No ano de 1939, a Vizinha Faladeira trouxe o maior carnaval da década de 30. Vestido de strass. Mas acabou sendo desclassificada por infringir o item do regulamento que proibia temas estrangeiros. Saia com folhas. No ano seguinte, ela desfilou normalmente até o momento em que pegou uma faixa e abriu, e nela estava escrito: Em fundo rosa. Devido às marmeladas, adeus carnaval. Um dia voltaremos. Depois disso, paralisou as suas atividades durante 50 anos. Pelo movimento de câmera, os manequins se distanciam. Em 6 de janeiro de 1989, foi convocada uma Assembleia Geral e a escola foi revivida. E ainda desfilou no grupo de acesso no ano seguinte e venceu. Foto em jornal. Esse resgate contou com um grupo formado por trabalhadores do Porto e também por moradores dos bairros da Saúde, do Santo Cristo, Morro do Pinto e da Providência. No ano de 2003, a escola resolveu trocar a sua bandeira. Foto do casal na avenida com a nova O bandeira. antigo símbolo da vizinha linguaruda foi deixado de lado e colocaram uma sereia em seu lugar. A vizinha linguaruda foi o símbolo da primeira formação da escola nos anos 30 e mantida durante alguns anos após a volta da agremiação aos desfiles. De pé, a vizinha linguaruda apoia a comprida língua vermelha em uma mesa. Mas a fofoca, ela geralmente é vista como coisa de gente que não tem o que fazer ou que fica só fustigando a vida alheia. Mas esquecem de falar que ela é muito importante para isso aqui que nós estamos fazendo, a manutenção dos vínculos sociais. À esquerda de Letícia, no muro, é revelada parte do rosto esculpido de um senhor. À direita dela, a educadora Tatiana Paz. Sentadas, elas conversam e dividem uma laranja cortada sobre um pote de plástico, apoiado no colo de Letícia. No chão, entre elas, a bolsa listrada. Animação. Nas janelas, os créditos. Realização Escola do Olhar. Educadora responsável, roteiro e apresentação, Tatiana Paz. Produção audiovisual, William Matos e Tatiana Paz. Voz infantil, Martim Guimarães. Imagem e som, William Matos. Edição, Ariadne Zampaulo. Animações, Bruno Teodoro. Gerente de educação, Patrícia Dias. Educadores de projetos, Iago Feitosa e Priscila Souza. Analista de educação, Maria Rita Valentim. Assistente administrativa, Andressa Oliveira. Produtoras, Alice Silveira e Ruana Sander. Educadores, Fernando Porto, Guilherme Marins, Letícia Julião e Tatiana Paz. Audiodescrição, inclusive acessibilidade. Tradução e interpretação de Libras, All Dubbing. Sobre fundo rosa, todas as obras filmadas para esse vídeo fazem parte da exposição Crônicas Cariocas. Sobre fundo preto, barra de patrocínio, apoio, gestão e realização.